responder, o que é um caqui? 7 minutos dá tempo? O que é isso? 7 minutos, tem que ser rápido, hein? Tá vendo? Qual o telefone? 3, não 6. Não adianta. É muito pouco tempo. Isso de uma exposição contínua a esse barulho perto da caixa de som, a essa intensidade desse barulho perto, por exemplo, de uma caixa de som, né? 7 minutos. E aí, o que a gente faz na balada? O que a gente faz, doutora Tani? Quem é que fica só 7 minutos na balada, né? Mal dá para entrar e colocar a bolsa. Mas, enfim, de qualquer jeito, uma coisa que vale a pena a gente frisar é que, principalmente os jovens, que são um grupo meio que não se acha vulnerável, eles saem das baladas com o ouvido tampado, com zumbido. Só que como eles vão para casa, dormem, no dia seguinte tá normal, eles não acham que isso é um problema. Tá? E beberam também na balada, né? Tomaram umas e outras, né? Anestesiou tudo, né? Exatamente. Então, a bebidinha ajudou. Sair da balada com sintoma de ouvido, seja o ouvido tampado ou com zumbido temporário, é sim um sinal de sensibilidade. Só que como no dia seguinte aparentemente está tudo normal, ninguém dá bola para isso. Então as pessoas falam assim, é normal ficar com zumbido. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Então a gente considera isso como um sinal de aviso de que aquele ouvido, para aquele tempo e para aquele volume que ele foi exposto, ele é sensível. Então, a repetição desse hábito pode aumentar a chance de risco, até que um dia ele sai da balada com o ouvido tampado e zumbido, e é para sempre. Agora, tem gente que consegue ficar restrita a esses tempos que a gente falou aqui. Agora, quem trabalha, como a gente falou, do motoboy, dos cabeleireiros e até de pessoas que trabalham em bar, por exemplo, fazendo suco, qual é a dica para a pessoa não ter uma lesão no ouvido? Então, a dica sempre é o protetor de ouvido. Infelizmente, ele ainda só é obrigatório dentro de empresas, né, que têm o programa de conservação auditiva. Mas todas essas profissões envolvidas nos sons que a gente mostrou aqui, têm risco sim. Então, teoricamente, protetor de ouvido devia estar na bolsa de cada um ou em cima da cozinha de cada um, para que a gente pudesse, na hora da exposição ao ruído, ou usa, protege e depois tira. E o descanso do ouvido? Isso, então, o ouvido tem que descansar, gente. Então, essa dica do protetor, eu acho fantástico. O protetor é baratinho, é super fácil de encontrar. Você põe um protetor, você já diminui muito a quantidade desse som que entra lá dentro, né? E a gente viu que se você conseguir diminuir um pouquinho a quantidade desse barulhão, já é muito bom para o seu ouvido. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está exposto a um barulho desse? Descansar o ouvido. Sempre falo assim, o ouvido, gente, é como ficar ouvindo barulho, é como se fosse a gente estivesse correndo. Você está cansando os seus músculos. E ficar ouvindo um barulho durante um tempo longo é como ficar fazendo esporte, exercício durante um tempo longo. Seu músculo cansa. Só que no ouvido, a gente não percebe que aquelas celulinhas estão ficando cansadas. Elas cansam. E se elas ficam cansadas muito tempo, constantemente, elas não funcionam mais. É isso que a doutora Tani falou. Depois de um tempo, o zumbido e a perda de audição é para sempre. Então, tem que dar o descansinho do ouvido. Ouvir um barulho longo durante muito tempo, muito alto, para um pouquinho, descansa 10, 15 minutinhos, fica um pouquinho no silêncio e depois, quem tem que trabalhar, volta com o protetor. Para evitar um grande problema que atinge milhões de brasileiros, como a gente falou no início, o zumbido no ouvido. Muito comum em crianças até 12 anos, cerca de 30% de crianças acabam tendo esse problema. As pessoas mais velhas, depois dos 65 anos, também estão sujeitas a esse problema. O zumbido surge do nada, o barulho constante, o tempo inteiro, mesmo que não tenha nenhum barulho no meio externo. O Hospital da USP, lá em Ribeirão Preto, atende até 200 pessoas por mês com esse problema, como conta agora pra gente a Larissa Castro. Vamos ver? O zumbido pode parecer um barulho como esse. É só um apitinho, só um ti direto. Isso começou há cerca de 1 ano e meio mais ou menos. Até então não tinha nada. Este ambulatório da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, só atende pacientes com essa reclamação, zumbido no ouvido. São cerca de 200 por mês. A sensação pode variar de uma pessoa para outra. Ai, uma sensação horrível, parece que tem um grilo no ouvido da gente. É um zumbido muito forte, como se fosse uma televisão fora do ar. Mas o incômodo maior vem sempre na mesma situação. Que horas que mais incomoda?
no momento do sono. Principalmente quando a gente deita e coloca a cabeça no travesseiro, parece que aumenta mais o zumbido. O zumbido atinge pessoas de todas as idades, mas a partir dos 40 anos a chance aumenta. Eu percebi assim, um dia ou uma noite assistindo televisão, comecei a ouvir um apitinho. Aí perguntei para minha esposa, você está ouvindo um apitinho? Ela disse, não. Aí eu apertei e tal e continuei percebendo esse apitinho. Meu filho sentou ao meu lado e eu perguntei para ele, você está ouvindo um apitinho? Ele falou, não. Aí eu percebi que esse apitinho é só meu, né? Um apitinho só seu, mas que traz muito problema, né? A gente ficou sabendo hoje aqui no programa que a doutora Ana Escobar tem zumbido. Sim, eu tenho um zumbido. O que a senhora ouve constantemente, doutora? Eu ouço um... Faz um tempão. Há um tempão, mais de 10 anos. Já é meu companheiro, eu acostumei com ele e é alto. Como se estivesse fritando. É uma fritura constante no meu ouvido e não sai daqui nunca, nunca. Tem tratamento? Tem, claro. Me diz alguma coisa na medicina que a gente pode dizer que não tem tratamento. Tudo tem alguma forma de tratamento. Qual é aliviar, né? Também claro, claro. Então, a gente sempre tenta buscar a causa do zumbido. E o tratamento vem depois que você acha a causa. Então, a gente não sabe. Eu fiquei sabendo agora aqui da Ana. Mas, enfim, existem causas de zumbido que são provocadas exclusivamente por erros alimentares. Então, pessoas que, por exemplo... Não é o meu caso. Não é o meu caso. Imagina, que não tomam café da manhã, que então fazem um jejum prolongado, não almoçam direito, ou então comem muita gordura, comem muitos doces, tomam muito café. Então, toda essa questão alimentar é super fácil da gente corrigir, né? Existem causas emocionais também, existem causas ligadas à perda de audição. Então, existe uma série de causas diferentes do zumbido que acabam confluindo no ouvido da mesma maneira. Então, a ideia é tratar de uma maneira personalizada. Vamos entender melhor um pouquinho de como funciona o nosso ouvido. A gente vai voltar a falar da alimentação daqui a pouco. A doutora Tani vai me ajudar hoje no nosso tradicional mergulho pelo corpo humano, porque o ouvido é essa máquina super sofisticada, mas também super sensível. Vamos dar uma olhadinha aqui. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando da saúde dos ouvidos. Antes do intervalo, você viu, a Mariana falou do teste do ouvidinho, teste da orelhinha, né, doutora Ana? Desde agosto do ano passado, ele é feito em todo o Brasil, obrigatoriamente, para testar a saúde dos bebês. É como se fosse um certificado de fábrica. Exatamente. Em todo o Brasil, né? A reportagem que a gente vai ver agora é do Filipe Mancuso. Vamos conferir. Esse meninão bonito aí, cheio de saúde, é o Derek, ele é recém-nascido. E a gente vai acompanhar aqui um teste de orelhinha no Derek. E é importante que ele continue assim, calminho. A Camila Rosa é fonoaudióloga e vai fazer o exame, o teste da orelhinha no Rafael, que está num sono maravilhoso aqui. Camila, mostra pra gente como é que funciona esse teste, por favor. Então tá, a gente pega a sondinha que é igual um fone de ouvido, não dói, coloca no ouvidinho do bebê, o aparelho emite um som, se o ouvidinho do bebê estiver tudo bem, responde e capta aqui no nosso aparelho que está tudo bem, normal e que passou. E é bem rápido, né? Bem rápido, quanto mais quietinho o bebê tiver, melhor. Ou seja, o ideal é sempre fazer quando eles estão dormindo. Isso mesmo. Daqui a pouco vai ter um barulhinho, né? Prontinho, passou. Acabou, feito? Feito. A cada 1000 crianças nascidas no mundo, 3 apresentam algum tipo de deficiência para ouvir. O mais importante é que o bebê vai ser testado logo que ele nasce, nas primeiras 24 horas de vida, e se ele tiver alguma alteração auditiva, vai ser identificado bem precocemente, né? O diagnóstico deve ser feito até o 3º mês de vida. Se tiver normal, essa criança não precisa fazer nenhum acompanhamento. Desde agosto de 2010, o teste da orelhinha é obrigatório e gratuito em todas as maternidades do país. Doutora Mônica, a senhora me falava o seguinte, apesar de ser uma lei, é muito importante o pai e a mãe conhecerem o hospital e sem perguntar, aqui faz teste da orelhinha? Então, isso é super importante, porque ainda, apesar de ter 1 ano essa lei, não são todos os hospitais e maternidades que estão preparados para fazer o teste da orelhinha no bebê. Esse pai babão aí é o Kevin. Ele tá feliz desse jeito porque o filho dele, o Mikael, acabou de passar pelo teste e está pronto para escutar tudo perfeitamente. Ficamos muito aliviados, né?
Muito bem. Vamos saber que já vai ficar bem. E que venha com muita saúde agora. Que assim seja. Não, reconheceu a voz do pai, hein? Deu um chorinho aqui. Muito interessante, delícia, né? Que delícia. Agora, doutora Tani, como é que o bebê reage a esse estímulo do teste? Porque a gente viu que é até preferencialmente que é melhor que ele esteja dormindo, né? Sim, perfeito. Funciona assim, a célula auditiva, quando ela está normal e escuta um som, ela se contrai, ela aumenta e diminui de tamanho. Então, aquele aparelhinho que foi colocado no ouvido do nenê, com ele dormindo, provoca um barulho, e lembra que o ouvido funciona 24 horas por dia, mesmo quando a gente está dormindo? Então, quando ouve o barulho e a célula está normal, ela se contrai e a contração é captada pelo aparelhinho de novo. Então, basta um minutinho de exame em cada orelha e a gente consegue aferir que tem células funcionando. Rápido, fácil. Agora, vocês viram o Filipe Mancuso falando, né? É uma obrigação, portanto, exija do seu hospital, da maternidade onde seu filho nascer, que seja feito o teste da orelhinha. Não são todas as maternidades ainda que estão preparadas para fazer. Se o hospital não estiver preparado, pergunte onde esse teste pode ser feito. É bom que seja feito até 1 mês de idade, né? Isso, o ideal, quando já tem na maternidade, faz antes da criança ter alta. Então, no 2º, 3º dia de vida, já sai do hospital com isso feito. Se não tiver e precisar procurar fora, o ideal é que faça até 1 mês de idade. E para cuidar bem dessa nossa máquina de ouvir, a gente tem que cuidar dela todos os dias, desde quando a gente nasce, né, doutora Ana? Olha aí atrás, o que nós temos? É isso aí, um ouvido. Vamos ver como é que a gente deve limpar os ouvidos, doutora Ana. Vamos ver. Claro que está tudo ampliado, como diz a Mariana, né? Tudo ampliado. Esse é um mergulho, né? No ouvido humano. Essa é uma ampliação do ouvido. O que a gente deve usar para limpar o ouvido? Como a gente deve limpar o ouvido? Então, olha, pessoal, primeiro, o melhor jeito de limpar o ouvido é pegar uma toalha. Depois do banho, a gente está com aquela aguinha ainda que está aqui no ouvido, pega uma toalha, põe no seu dedo assim na toalha, olha, e limpa o ouvido assim por fora. No máximo você entra aqui até onde o dedo consegue entrar, só com a toalha e dá aquela limpadinha básica aqui. Nunca, nunca, nunca enfiar nada dentro do ouvido, nada. Nem haste flexível, nem nada, nem ponta de caneta Bic, nada, nada, nada dentro do ouvido, tá? Se não tem a toalha, olha, também serve a gente pegar um lencinho desse aqui de papel, põe o dedo embaixo e olha, e limpa o ouvido aqui, tá? O dedo da gente é desse tamanho justamente pra gente não enfiar ele lá dentro do ouvido. No máximo até aqui. E é de propósito que a gente não tem nem hastes flexíveis aqui, né, doutora Ana? É isso mesmo, né? Para não usar. Temos a pergunta da internet, vamos acompanhar aqui. Apareceu do outro lado. É porque eu não ouvi a pergunta. A cera do ouvido protege? É o Luiz de Jundiaí. Protege, a cera do ouvido, ela é protetora do ouvido, né? Então, o conduto auditivo da gente aqui, olha, ele é toda essa região, ela é muito sensível. Então, a cerinha é feita também para proteger. Não deixa entrar água, não deixa um monte de impurezas e a gente produz a cera e a cera normalmente ela vai saindo sozinha assim para fora. Então, a gente não precisa enfiar nada lá dentro para tirar a cera normalmente vai saindo. A gente limpa a cera com a toalha ou com o lencinho, quando ela estiver saindo do ouvido a gente tira. Muito bem, doutora Ana, muito obrigado, viu bem? Muito obrigado. Doutora Tani, muito obrigado. Mariana, muito obrigado pela sua companhia.